Olá, queridos e queridas, por aqui Danilo Diniz, advogado, especialista em direito de família e sucessões, e hoje eu estou aqui para trazer mais um tema da minha área de especialidade, que é o tema das diferenças entre a anulação do casamento e o divórcio. São dois institutos diferentes que por vezes podem trazer dúvidas, né? E aqui eu vou trazer hoje algumas diferenças entre esses dois institutos. A primeira diferença consiste na questão do estado civil. Na anulação do casamento, o estado civil das pessoas que se casaram, quando anulado o casamento, retorna ao estado civil de solteiro. As pessoas voltam a ser solteiras no seu estado civil. Já no divórcio, após a formalização do divórcio, elas começam a ser divorciadas. O estado civil passa a ser divorciadas. Então, a primeira diferença de cunho prático, né, é essa diferença do estado civil. Na anulação do casamento, volta a ser solteiro. No divórcio, elas passam a ser divorciadas. Uma segunda diferença consiste na questão dos efeitos materiais que podem acontecer após a anulação do casamento e o divórcio. Na anulação do casamento, desde que as partes, né, estejam de má fé e tenham se casado, mesmo tendo causas que eram impeditivas do casamento, ou seja, esse casamento não poderia ter acontecido e mesmo assim aconteceu, após a anulação do mesmo, ele não gerará nenhum tipo de efeito material. Ele, para as duas partes, não terá efeitos patrimoniais, ou seja, ele retornará como se antes do casamento nada tivesse acontecido. As pessoas voltarão a ser solteiras como se aquele casamento nunca tivesse existido. Em regra, é isso que acontece. Porém, há exceções, né? Essas exceções dizem respeito a quando uma das duas partes está de boa fé, mesmo tendo um impedimento para o casamento e assim se casam, essa parte que estava de boa fé, ela terá os efeitos patrimoniais gerados para ela, né? Já se os dois estiverem de boa fé e mesmo assim tiverem casado, né, sem saber que tinham um impedimento legal para o casamento, os efeitos patrimoniais serão gerados para as duas partes. Porém, em regra, os efeitos patrimoniais não são gerados na anulação do casamento. Já no divórcio, ele envolve geração de efeitos patrimoniais em regra, né? Porque em regra há a partilha dos bens ao final do divórcio. Há a questão também de uma pensão alimentícia, há a questão da guarda dos filhos caso haja. Então há uma diferenciação entre esses dois institutos quanto à geração de efeitos patrimoniais e outros tipos de efeitos, como a questão da guarda, como a questão da pensão alimentícia, né? A pensão seja para os filhos ou até para uma das pessoas, uma das partes desse casamento. Então, há essa diferenciação entre os dois institutos. Uma terceira diferenciação entre os dois institutos é que o processo de anulação do casamento é um processo mais demorado, em regra, né? Tudo aqui a gente sempre vai falando em regra, porque sempre comporta exceções. Mas, em regra, ele é um processo mais demorado do que o processo de divórcio. O processo de divórcio tende a ser mais célere, mais rápido, né? Porém, são regras, né? Existem suas exceções. O processo de divórcio pode demorar muito mais, em alguns casos, por envolver diversas questões que, muitas das vezes, o caso de anulação do casamento, por ser um dos motivos que gerou a anulação do casamento de forma objetiva, conseguindo ser aprovado de forma mais rápida, poderá ser mais rápido do que um divórcio. Então, a regra é que a anulação é um processo mais demorado do que o divórcio. E uma quarta e última diferença que eu trago hoje aqui para vocês diz respeito à questão se é necessário buscar o motivo, né, da anulação do casamento. No caso da anulação do casamento, como eu já trouxe aqui em um vídeo anterior,
a anulação do casamento ela não se dá por motivos de foro íntimo, né? Eu não escolho anular o meu casamento, né? O casamento ele está previsto lá os casos de anulação na nossa legislação, no nosso Código Civil, né? Eu não posso devolver, né, a minha mulher ou meu marido, né, e acabar com anular o casamento por pura vontade minha, né? Tem que estar previsto esse caso lá no Código Civil, essa questão da anulação do casamento. Então, quando for ajuizar uma ação de anulação do casamento, terá que ser colocado lá qual foi o motivo impeditivo para que eu possa buscar essa anulação do casamento. Então, a partir desse momento que eu coloco o motivo que eu posso buscar o ajuizamento dessa ação, poderá, né, o juiz deferir esse pedido, né, poderá na sentença vir lá o deferimento desse pedido, porque houve, né, uma motivação para anulação do casamento. Já no divórcio, não mais é necessário a questão de motivar o divórcio. Hoje em dia não existe mais a motivação para tal. Basta por si só que as partes, uma das partes ou as duas partes queiram se divorciar. Se uma das partes quiser se divorciar, é só ela dar entrada nesse pedido de divórcio. Não há necessidade de dizer o porquê de se divorciar. Então, na anulação do casamento é necessário a motivação para a anulação do casamento, e no divórcio não é necessário a motivação para o ajuizamento do divórcio e para o deferimento do divórcio, né? Então essas são algumas diferenças, né? Eu trouxe 4 diferenças aqui hoje sobre esses dois institutos, anulação do casamento e divórcio, que são institutos totalmente diferentes, que não devem ser confundidos, né? Tem diversas outras especificidades, né, que tornam esses institutos extremamente complexos, né? E que aqui eu trouxe de forma bem superficial algumas diferenças sobre eles. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tenham gostado, eu tenha conseguido trazer aqui algumas diferenças de forma clara e objetiva para vocês. Por favor, curtam o vídeo, comentem, compartilhem, né? Enviem esse vídeo para quem vocês acham que estejam na dúvida se o caso deles é de anulação ou divórcio. E eu estou sempre à disposição aqui para elucidar qualquer dúvida que porventura tenha ficado para vocês. Podem entrar em contato comigo por qualquer canal de comunicação que eu estou sempre à disposição. Vamos juntos na construção do conhecimento. Muito obrigado e até a próxima.